Olá, eu sou o professor Orival Medeiros e esse é o canal Física Pai d'Égua e nós vamos resolver a questão 127 do Enem de 2017, do caderno azul. Ela diz o seguinte: no manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts, é apresentado um gráfico com a variação de temperatura da água em função da vazão para 3 condições: morno, quente e superquente. Na condição superquente, a potência dissipada é de 6.500 watts. Considere o calor específico da água igual a 4.200 e a densidade da água igual a 1 kg por litro. Então, vamos ver o que ele pede na questão. Com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na condição superquente? Então, olha, aqui nós temos o gráfico, aqui é a temperatura, né, a variação de temperatura em graus Celsius. E aqui, olha, é a vazão, a quantidade de água que sai, né, litros por minuto. Então, a gente tem a curva 1 é morno, a curva 2 é quente e a curva 3 é superquente. Então, aqui essa é a curva do superquente, essa aqui é a curva do quente e essa aqui é a curva 1, a curva do morno. Bem, ele está pedindo para fazer a potência na condição morno, é a 1, corresponde a que fração da superquente. Então ele está pedindo para a gente calcular qual é a potência P1 dividido pela potência P3. Então ele quer a fração do morno pelo superquente. O morno é P1. E o superquente é o 3. Então a gente tem que pegar, olha, a potência, a energia sobre o tempo. No caso, a energia é a quantidade de calor. Então a gente pode colocar a quantidade de calor do morno dividido pelo tempo. E aqui a gente coloca a quantidade de calor do superquente pelo tempo. Se a gente escolher a mesma vazão, que é litro por minuto, esse tempo aqui ele é igual, então eu posso cortar o tempo, vai ficar o seguinte, eu tenho que calcular apenas a razão entre Q1 por Q2. Q1 é a quantidade de calor, né, do morno e Q2 não, aqui é Q3, a quantidade de calor do superquente. Então, mas desde que a gente escolha a mesma vazão. E a melhor escolha é essa aqui, que dá para a gente ler qual é a variação de temperatura. Se a vazão for 3 litros por minuto, a gente tem aqui, olha, corresponde passando de 10. Então, passando de 10 aqui, a gente pode ver, olha, de 10 até 20, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai de 2 em 2, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ou seja, aqui sofre uma variação de temperatura de 12 graus. Bem, para o mesmo 3, para a mesma vazão 3, a gente tem aqui o superquente, dando aqui, olha, em 32. Então a vazão, o superquente é 32. A vazão não, a variação de temperatura para a mesma vazão. Quando está saindo 3 litros por minuto, a variação de temperatura é 12 graus, né, em cada minuto para o morno. E para o superquente, a temperatura sobe 32 graus. Então, P1 sobre P3 vai ficar, a quantidade 1 é a massa de água, o calor específico, vezes a variação de temperatura no morno. Aqui embaixo a mesma massa de água, porque é a mesma vazão, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura para o superquente. A massa e o calor específico eu posso cortar. Então, P1 dividido por P3 vai ser ΔT1, que é a variação de temperatura do morno, que é 12, dividido por ΔT3, que é 32, a variação de temperatura para o superquente. Então, a gente pode simplificar isso aqui por 4. Então, P1, a fração P1 por P3
Vai ficar 12 por 4 é 3, 32 por 4 é 8. Então deu 3/8. A resposta correta, alternativa D. Bem, se você gostou do vídeo, curta. E se você ainda não é assinante, assine o nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.